Muito boa noite, meu povo. E sim, agora a gente vai pro segundo episódio, segundo dia. E vamos começar em Gênesis 3:1 até o 4:26. Mateus 2:13 até o 13:12. Salmos 2:1 ao 12. E Provérbios do 1 ao 7:9. E hoje é o segundo dia, vamos lá. Sim, eu vou fazer 365 dias lendo essa Bíblia aqui inteira com vocês. É aproximadamente 15 minutos a leitura, então 15 minutos por dia não é uma coisa muito, exorbitante. Você pode ter esse tempo e não vai gastar nada. E se for, pensa, você já deixou tanto de ler a Bíblia tantos anos, eu já tô 17 anos. Eu tenho 17 anos, eu já tô 17 anos na igreja e, eu não cheguei a ler a Bíblia inteira. E eu comprei essa Bíblia com o intuito de ler ela inteira mesmo, porque eu acho que eu tenho que conhecer mais quem é Cristo, e Ele é o único que pode me ensinar de verdade o caminho que eu devo seguir. Eu já cheguei a ler muitos livros do Novo Testamento ali, mas como as cartas, como os evangelhos, mas eu preciso entender de fato, seguindo meio que uma ordem ali. E aqui eu estou iniciando meu devocional, então, segundo dia, sim, eu estou lendo com vocês aqui porque ontem eu li já comecei lendo, só que eu não tinha pensado em fazer essa série, e eu vou fazer essa série com vocês e vocês vão me acompanhar junto, então vamos lá. Começando do Gênesis 3 ao 4:26. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: E é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que eles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradáveis aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre a árvore do jardim, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore de qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre as suas descendências e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele disse: Aumentarei em muitos os seus sofrimentos na gravidez. Como dor, você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele o governará. E Adão disse: Por ter dado ouvido à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante o dia de suas vidas. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós,
conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão. Tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra do qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Adão teve relações com Eva, e sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão, com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi um agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta e à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Então eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? Cara, que audácia, hein? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre essa terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que eu não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsa da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, e leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque, o nome do seu filho. E Enoque nasceu em Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai do que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todos os instrumentos cortantes, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zila, ouça que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher e lhe deu à luz um filho, o que impôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enós. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos para Mateus. Mateus 2:13 e ao 3:12. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José e disse: levanta-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos
a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José, no Egito, e lhe disse: Levanta-se, tome o menino e a sua mãe, e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe, e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arqueleu reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir, e tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região de Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Naquele dia apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois o João, que se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparem o caminho do Senhor, e direitam-se as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus viam ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: Temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E um machado já está posto à raiz da árvore. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do que não sou digno de carregar as sandálias. E ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem a pá em suas mãos, limpará sua eira e recolherá o antigo celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Cara, isso foi forte demais. Nossa, muito forte. Isso foi muito forte. Por que se enfureçam... Agora Salmos 2, 1, 12. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós nas suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará, e no seu furor os deixará, apavorados, dizendo: Eu constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje e eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará, com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele como tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Provérbios 1, 7, 9. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino do seu pai, e não despreze as instruções da sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Mano, cara, tudo aqui que eu tô lendo é muito forte. E eu nunca cheguei, pegar nesses pontos de vista. Aqui a gente viu, né, a questão do Jardim do Éden, como eles saíram, etc. E a questão que aconteceu entre Abel. Mas aí depois a gente viu aqui que Jesus veio, matou, no caso, não matou, Herodes mandou matar as crianças de até 2 anos,
Daí que o João Batista começou a falar depois, depois de um tempo que se passou, né? Que as pessoas tinham que ter um verdadeiro arrependimento, porque não adiantava ter um arrependimento falso. E o único que ia poder batizar eles seria com o Espírito Santo e com fogo seria Jesus, que vinha depois dele. Cara, isso tudo aqui é muito... Nossa. Salmos... Salmos é salmos, né? A gente entende aqui o que ele quer dizer. E a gente tem que refugiar sempre no Senhor, porque é Ele que vai nos dar força. Provérbios é um livro da sabedoria, então a gente não deve, como posso dizer, desprezar o que a gente recebe, entende? Mas, bom, pessoal, esse foi o vídeo. A gente leu hoje o segundo dia, e sim, eu vou postar esses 2 vídeos no mesmo dia, mas amanhã é o terceiro dia, e eu vou começar a postar vídeo para vocês todos os dias 10 horas, pra gente ter ali uma base ali, para não ficar tipo, uns 3 horas, 5 horas, 7 horas, 9 horas, mas todos os dias 10 horas da noite eu vou estar lendo aqui a Bíblia com vocês. E é para dar uma média de uns 15 minutos ali por aí. E é isso. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando, e é isso. Valeu, tchau!